Leute! Eu sou a Marina Ciola, professora de inglês e de alemão há mais de 10 anos, especialista em certificação, e hoje a gente vai ver juntos a estrutura da prova Telgpflege B1, B2, Telgpflege B1, B2, para quem está cursando enfermagem. Essa prova é essencial para que você consiga validar o seu diploma na Alemanha. Então vamos lá comigo conhecer um pouquinho mais da estratégia da prova? Então vamos lá, pessoal. A prova do TELC B1, B2 Pflege, ela é uma prova que é dividida em 4 modalidades. Hören, Lesen, Sprachbausteine, que é junto do Lesen, o Schreiben e, por último, o Sprechen. Vamos ver cada uma dessas estruturas e como que a gente pode se preparar para elas. Essa prova ela vai se iniciar pelo Hören, pela prova auditiva. No total, ela vai ter 25 minutos e é dividida em 4 partes. Na parte 1, na Teil 1 do Hören, a gente vai ouvir 4 mensagens de telefone e para cada uma dessas mensagens a gente deve responder uma questão de múltipla escolha. Fechou? Aí a gente já vai direto para Teil 2. Nessa parte, a gente vai ouvir 5 conversas relacionadas ao dia a dia do trabalho e entender essas conversas. E para cada um desses diálogos, a gente vai ter que resolver uma questão de verdadeiro ou falso e uma questão de múltipla escolha, totalizando 10 questões. Então, são 2 questões para cada um dos diálogos, uma de verdadeiro ou falso e uma de A, B ou C. Vamos para Teil 3, para a parte 3. Nessa a gente vai ouvir uma conversa de time, uma reunião de time também relacionada à profissão. E para essa mesma conversa, a gente vai ter 6 questões de múltipla escolha. Então, veja, na Teil 1, a gente tem para cada um dos textos uma questão de múltipla escolha. Na Teil 2, a gente tem para cada texto que a gente escuta 2 questões, uma de verdadeiro ou falso e uma de múltipla escolha. E na Teil 3, a gente já vai ter só um áudio, para esse áudio a gente vai ter que responder 6 questões. Bom, então chegamos agora na Teil 4, que é a parte mais desafiadora do Hören dessa prova. Nessa parte, a gente vai ouvir o diálogo entre colegas e a gente vai ter que decidir qual a melhor alternativa combina com a opinião que vai ser expressada nesse áudio. Então, a gente vai ter na nossa tarefa 6 opções de respostas e dentro dessas 6 a gente vai precisar escolher 3 opiniões que a gente ouviu no texto e que são correspondentes. Fechou? Terminado isso, a gente termina a prova do Hören e vamos então para a parte do Lesen e do Sprachbausteine. Bora lá? Chegamos no Lesen e no Sprachbausteine. Essa é a maior parte da prova. Nessa parte, a gente vai ter 60 minutos para escrever a prova toda e ela é dividida em 6 partes, sendo 4 partes a parte de Lesen e mais 2 partes onde vai falar bem a fundo de gramática. Fechou? Na primeira parte do Lesen, a gente vai ler 4 e-mails e para cada um desses e-mails, a gente vai ter que escolher qual que é o melhor assunto, qual que é a melhor linha de assunto, como se fosse um título do e-mail que se encaixa com cada um desses e-mails. Então, a gente vai ter 4 e-mails e 6 opções de assunto. E a gente vai precisar conectar. Obviamente, 2 linhas de assuntos não vão combinar para nenhum e-mail. Então, a gente precisa ficar ligado em saber quais dessas que a gente vai eliminar. Na Teil 2, a gente vai ler um Pflegeplan, um planejamento de enfermagem, um planejamento de cuidado, e a gente vai ter 5 frases, onde a gente vai precisar ordenar essas frases como se fosse um resumo de acordo com o texto que a gente leu. Então, a partir desse texto, a gente vai ver qual melhor frase representa o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e assim por diante. E o nosso objetivo da Teil 2 é colocar essas 5 frases em ordem sequencial e lógica de acordo com o nosso texto. Passando para a Teil 3, aqui a gente vai ler 3 diferentes textos e para cada texto a gente vai ter que solucionar 2 questões de múltipla escolha com 3 alternativas, ou seja, 6 questões no total para a parte 3. Na parte 4 dessa prova, a gente vai ler um texto de informação e responder 3 perguntinhas de verdadeiro ou falso. Obviamente, também de acordo com o texto.
Terminado isso, a parte 1, 2, 3 e 4, a gente vai para a parte de gramática Sprachbausteine. E essa parte é dividida em duas partes e a gente ainda tem que terminar essa parte dentro dos 60 minutos de prova. Vamos dar uma olhada nessas duas partes? Na primeira parte do Sprachbaustein, a gente vai ler um relatório e ele vai ter 8 espacinhos em branco, onde a gente vai precisar interpretar e pensar em qual palavrinha que vai caber dentro daquele espaço para que o texto faça um sentido completo. A gente, dentro dessas 8, a gente vai ter 10 palavrinhas para escolher, ou seja, 2 vão ficar de fora. Fechou? No Sprachbaustein Teil 2, a gente vai ter também um relatório com 10 espaços e para cada um desses espaços a gente vai ter 3 possibilidades para preencher eles. Então, cada uma das lacunas vão ter 3 possibilidades para a gente poder escolher entre essas 3. Enquanto na Teil 1 a gente tem um grande quadro com as 10 possibilidades, nessa Teil 2 a gente já vai ter para cada uma das lacunas 3 possibilidades de escolha. Terminado isso, a gente finaliza a maior parte da prova, que é o Lesen, e a gente dá sequência, então, para a parte do Schreiben, ok? Vamos lá? Chegamos finalmente na parte do Schreiben, da escrita, e aqui a gente vai poder escolher entre duas tarefas para a gente realizar. A gente não precisa realizar as duas, só a tarefa A ou a tarefa B. E a gente vai poder fazer algumas anotações primeiro no caderno de prova, mas a gente vai precisar passar tudo a limpo, porque só a folha de respostas que vai ser avaliada. Nessa parte da prova, a gente vai ter 30 minutos para ou escrever um relatório de admissão do paciente, ou para fazer um relatório biográfico com base nas informações de um formulário de anamnese ou de biografia que a gente vai receber do paciente. Aqui é bem importante que a gente se atente à estrutura do que é pedido, à estrutura da Aufgabe e, além disso, a grafia e gramática correta do alemão para que a gente tenha sucesso na prova. Essas partes que a gente comentou, pessoal, o Hören, o Lesen e o Schreiben, eles fazem parte da prova escrita. Além disso, a gente também tem a prova oral, que contempla essa certificação. E a prova oral, agora, a gente vai dar uma olhadinha nela com mais calma e também como conseguir se preparar. Bom, agora já estamos na parte do Sprech, na parte da prova oral da certificação. E é importante a gente lembrar que essa prova, ela é dividida em 3 partes principais e ela começa primeiro com uma preparação de 20 minutos. Nesse período, nos 20 minutos, a gente vai receber os tópicos da parte 2 e 3, a gente pode anotar algumas ideias no papel, argumentos de forma resumida, e esse papel a gente vai poder levar para a salinha de prova. Então, é importante que você tenha em mente que quanto melhor as suas anotações forem, mais argumentos você vai ter para poder ser bem sucedido lá na sala de prova. Pessoal, aqui é bem importante deixar claro uma coisa: você não vai poder ler o discurso que você preparou palavra por palavra. Se você fizer isso, você corre o risco de ou nem atingir o nível B1 ou ser eliminado da prova. Essa é uma prova de Sprech, não é uma prova de Vorlesen, então não adianta você memorizar tudo para ler em voz alta, porque você não vai conseguir ser bem sucedido dessa forma. O ideal é que você use as suas anotações para que você consiga construir e consolidar uma apresentação coerente, com começo, meio e fim, e que você tenha segurança na hora de apresentar, mas de forma nenhuma você vai poder ficar lendo o que está escrito nas suas anotações. Combinado? Dito isso, vamos para a parte da prova. Como eu falei, a prova tem 20 minutos de preparação e depois varia entre 15 a 20 minutos dentro da sala de prova. Isso vai depender bastante da desenvoltura sua e da sua dupla. Na parte 1, a gente vai falar espontaneamente sobre as nossas experiências e opiniões sobre um tema. E a gente vai ter que descrever também uma foto. Nessa parte, ela dura aproximadamente 5 a 6 minutinhos. E a gente vai ter que responder também perguntas, tanto do nosso parceiro de prova, quanto às vezes do nosso avaliador, referente ao tema que a gente está apresentando. A parte 2 é parecida com a primeira parte. A diferença é que, ao invés da gente falar espontaneamente sobre uma experiência ou sobre a opinião de um tema, a gente vai fazer uma apresentação sobre determinado tema. E depois disso, a gente vai ter que também responder perguntas e poder fazer perguntas sobre a apresentação do nosso parceiro de provas.
Já na parte 3, a gente, junto com o nosso parceiro de prova, vai discutir sobre um tema e trazer a nossa própria opinião. Percebe então aqui, pessoal, que a gente vai receber o tema, a gente vai ter um momento e é importante que a gente tenha autenticidade, que a gente saiba se expressar e que a gente saiba ouvir, interpretar, entender o que o nosso parceiro de prova está dizendo, para que a gente consiga criar uma comunicação fluida nesse momento de prova, apesar de todo o nervosismo. E aí, o que vocês acharam dessa estrutura de prova? Eu sei que pode parecer um desafio, pode parecer um pouco tenso, mas o mais importante é vocês estarem confiantes no momento da prova, se autoacolher, perceber o quão longe vocês chegaram para de fato estarem fazendo essa prova, estarem fazendo essa certificação e estarem confiantes de que vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, de qualquer dúvida para se preparar, pode contar comigo. Vocês sabem que a gente está sempre bem aberto aqui no canal. Podem mandar comentários, mandar sugestões, mensagens privadas que a gente responde tudo com bastante carinho. E precisando de ajuda, precisando de apoio ou ainda querendo se preparar melhor, pode contar comigo pra prova. Gente, é importante salientar que a prova de Pflege B1 B2, ela tem as suas vantagens de ser feita, que é, caso você não atinja a pontuação do B2, ainda assim você consegue certificar pro B1. Obviamente, dependendo da sua pontuação. Isso acaba sendo uma vantagem algumas vezes quando a gente não se sente 100% pronto, porque você acaba certificando de certo modo, mesmo que você não atinja a pontuação necessária para chegar no B2, você sai da prova com um certificado. Já na prova do TERC regular, você precisa fazer uma prova para cada nível. Isso quer dizer que, se você se inscreveu para a prova do B2, você não vai conseguir sair de lá com o certificado B1 caso a sua nota seja inferior à nota mínima de aprovação. Então, é preciso ter bastante cuidado com isso na hora de se inscrever, encontrar qual que é a melhor prova que cabe para que você não tenha surpresas lá na hora da prova, beleza? Tchus!